close till I get up. Time is back. Olá, esse é o PodPuts, o seu podcast de tecnologia e segurança. Amigos profissionais unidos pela tecnologia e segurança. Meu nome é Heitor, trabalho na área de segurança da informação e está no ar mais um Node. Esse é o quarto episódio da segunda temporada e hoje vamos falar sobre inovação. Estão aqui comigo os meus amigos Marcelo Borges e Bruno Severo. Salve Marcelo, tudo bem com você? Salve Bruno, salve Heitor, tá tudo ótimo comigo, né? Bora aí falar mais um pouquinho e a gente ainda não falou o tema, quase que eu entrego o tema, deixa quieto, vambora. E você Bruno, manda o salve inicial. Boa noite a todos, tudo bem? Então vamos começar mais um. É isso amigos, abram o Windows, mas fechem as portas que o nosso convidado está na área. Salve Claudenir Andrade, tudo bem com você? Fala um pouco de você e do que você faz. Heitor, Claudenir Andrade, eu sou diretor de inovação e tecnologia do grupo Eugene Bematec. Eu também sou MVP da Microsoft, Regional Director. E a gente está aí já nesses 25 anos de estrada, né? Trabalhando com tecnologia, trabalhando com inovação, vimos várias transformações digitais acontecerem e tem muita coisa ainda por vir, né? Legal, Claudenir. O termo inovação ele ganhou muita força nas empresas nesses últimos anos. Você pode falar para a gente qual a intenção desse movimento? Olha, é tentar fazer coisas que nós não conseguimos fazer antes pela falta de tecnologia, né? Eu tenho certeza que você, Marcelo, Heitor e Bruno concordam que hoje, né, em 2023, a gente tem abundância de tecnologia. Cara, não tem uma ideia que você não consiga tirar do papel hoje. É muito difícil, né? A gente tem abundância de tecnologia. E às vezes essa abundância de tecnologia, ela tem o lado escuro, né, o dark side, né, dessa mudança de tecnologia, que é não saber utilizá-la da melhor maneira possível e realmente trazer inovações que façam a diferença, né? E a gente passou aí por um tempo aí de inovações disruptivas que mudaram o mundo, né? Mudaram a forma de lidar com a tecnologia, de lidar com device, de lidar com commodities como o próprio táxi, e veio o Uber. Então, esse movimento, Heitor, ele tem o objetivo de despertar nas pessoas, né? Literalmente pensar fora da caixa e entender que hoje tem tecnologia para fazer tudo, exatamente tudo. Cara, Elon Musk conseguiu fazer um foguete da ré, né? E a gente, há 20 anos, tinha acreditado, foguete não dá ré, né? Pô, o cara conseguiu fazer um foguete da ré, velho, com tecnologia, com um monte de sensor, com um monte de sensor gravitacional, com um monte de sensor que faz o impulso e controla o impulso milimetricamente a cada segundo e a cada milímetro, né, que ele faz a descendência. Então, assim, hoje você tem abundância de tecnologia. O objetivo da inovação, Heitor, exatamente é esse, né, a gente usá-la da melhor maneira para realmente inovar, né, seja de forma disruptiva ou de forma incremental. Você está falando das tecnologias, eu li uma matéria que cita que os 3 grandes pilares da inovação são o Machine Learning, o Big Data e o IoT. É isso mesmo? Tá certa essa constatação? Então, o Gartner, Heitor, ele é uma instituição mundial que tem escritórios no mundo inteiro, cada país tem um diretor do Gartner, exatamente para entender para onde aquele país está indo com a tecnologia. E esses diretores regionais, eles buscam aí entender o movimento daquele país com relação a determinadas tecnologias. O Gartner, ele citou, Heitor, 5. Nesse artigo eu citei 3, mas o Gartner citou 5 tecnologias, né? Então, IoT é uma delas, Machine Learning é uma delas, inteligência artificial é uma delas, Cloud Computing é uma que já virou realidade e vai perdurar por muito tempo, social, mobilidade. Então, assim, são entre 5 e 6 tecnologias, Heitor, que por mais que o mundo esteja mudando muito rapidamente e a tecnologia esteja avançando de maneira absurda a cada ano, são tecnologias que a gente entende que vão perdurar por muito tempo e que dá para inovar muito com elas, né? Se você pensar um pouco, Heitor,
Marcelo e Bruno. Tenta imaginar alguma coisa que poderia vir, por exemplo, depois do cloud computing. O que pode vir depois da nuvem? Né? Tenta imaginar, difícil, né? Vai ter, com certeza vai ter alguma coisa diferente, mais inovadora, melhor do que a própria nuvem que já existe hoje, né? Que é o cloud computing, que na verdade não é nuvem nenhuma, é um monte de servidor aqui na Terra ou debaixo d'água, mas imagina alguma coisa depois do cloud computing. É difícil, né? Porque é uma tecnologia que a gente entende que vai durar por muitos anos. Então, existem tecnologias que são voláteis e algumas que são perenes. E essas mais perenes, não eternas, né? Mais perenes, né? Mais duras, que vale a pena investir para gerar inovações que também sejam perenes, que não sejam voláteis, entendeu? E a IoT, Heitor, machine learning, né? Com a inteligência artificial, cara, tá todo mundo falando de chat GPT, né? Todo mundo fala de chat GPT hoje, até minha avó fala de chat GPT hoje, né? Todo mundo falando, minha mãe, minhas irmãs, quem não é de tecnologia fala. Você vê um monte de TikTokers mostrando chat GPT e não são caras de tecnologia. Mas a gente entende que é uma tecnologia que vai entrar na nossa vida e vai ser mais perene. Por isso que o artigo cita que essas três vale a pena investir dinheiro, tempo, recurso, pessoas, ideias para construir tecnologias e produtos em cima delas, entendeu? Inovar usando essas tecnologias, né? Por isso que o artigo cita essas três, entendeu, Heitor? Você acha que o metaverso vai ser vai ser disruptivo quando de fato for implementado ou é muito misticismo em cima dele? Bacana, Marcelo, a tua pergunta é ótima, sabe por quê? Existiu uma hype muito grande em cima do metaverso, tá? O Gartner também, ele lança todo mês, quem tem LinkedIn aqui, é muito difícil hoje que não tem LinkedIn, mas quem tem LinkedIn aqui hoje, pode clicar lá no Gartner, né? Gartn, Gartner, e segue o Gartner no LinkedIn, que todo mês ele lança o ciclo de hype. O que é o Hype Cycle? O Hype Cycle é as tecnologias que estão crescendo, virando hype, virando moda, caindo ou entrando na sua vida no dia a dia. O metaverso, Marcelo, estava nessa hype, tá? Todo mundo falando metaverso. Eu fiz palestra de metaverso no Brasil inteiro, cara, Brasil inteiro. Escrevi artigo de metaverso, fiz palestra de metaverso, várias, estudei sobre metaverso. O metaverso é dividido em vários mundos, são 32 mundos hoje. Um metaverso com cada um com o seu mundo. Eu construí aqui, Marcelo, um avatar no metaverso chamado Sandbox. Foi o que eu vi que dava para começar melhor com quem não entendia nada de metaverso. Na verdade, não tem especialista em metaverso, porque é muito novo, né? Então eu entrei no Sandbox para entender um pouco disso, fiz o meu avatar, teve o showzinho ali do Snoop Dogg dentro desse Sandbox patrocinado. Então, assim, a gente viu e eu diria que ainda é hype, sabe por quê, Marcelo? Pelo seguinte, ó, metaverso agora está caindo. Ou seja, as pessoas estão falando mais de inteligência artificial do que de metaverso. Se você procurar no Google aí, ou no Bing, porque agora o Bing passou a ser o meu buscador oficial, já que ele tem inteligência artificial do OpenAI, né? Você vai ver que a Microsoft, por exemplo, demitiu uma parte do time do metaverso, pelo menos é o que a notícia diz. Eu não tenho isso diretamente dito pela Microsoft. Então, o que a gente entende, Marcelo? A gente entende que era o que nossos avós falavam, né? A carroça passou na frente dos burros, né? Eu acho que realmente falta desenvolver mais inteligência artificial para depois, então, falarmos de metaverso. Porque o metaverso faz muito sentido quando dentro dele tiver muita inteligência artificial. Senão, ele vai ser apenas um e-commerce 3D, onde eu uso óculos para ter uma experiência. Senão ele vai ser um site, né, onde eu me relaciono com amigos usando óculos para ter experiência. Então, eu acho que ele vai firmar, ele vai pegar, ele vai fazer parte do futuro. Eu acho que ele vai entrar na vida das pessoas, sim, mas antes a gente precisava ter essa evolução da inteligência artificial, que é o que está acontecendo agora. Não sei o que você pensa também, Marcelo, sobre isso. Eu penso que o metaverso ele vai mudar alguma coisa. Só que eu acho que talvez não seja como as pessoas estão criando. Até porque, assim, aliás, criando não, pensando, né? Eu creio que a gente espera muita coisa do metaverso e que ainda não chegou. Eu até, numa dessas conversas que a gente já teve no passado sobre o metaverso, um amigo conversando comigo me sugeriu um filme chamado Jogador Número 1, que ele falou que se chegasse naquele nível daquele filme,
aquilo para ele seria o metaverso. Que nesse filme que depois eu assisti, o Jogador Número 1, lá eles fazem toda uma transposição, quase se fosse uma realidade virtual, aqueles joguinhos, né, de realidade virtual, só que você se transfere mesmo para dentro do computador, no caso meio que a sua consciência ali, e ali você faz as interações. E aí eu vi bacana, eu vi um desenho uma vez também que fez umas interações, e aquilo ali me deu o projeto. Do jeito que eu tô vendo hoje, tá difícil da gente desassociar de jogo com projeto real, com coisa útil, né? Assim, para falar, venha para o metaverso e por que eu vou entrar no metaverso? Eu acho que os conceitos que as pessoas estão apresentando, para mim, ainda não estão chamativos no sentido de pessoa que quer entrar no metaverso, não como profissional de tecnologia que vai explorar o metaverso. São personas diferentes na minha cabeça. Marcelo, a tua observação é perfeita, cara. É por isso que eu acho, Marcelo, que a questão do metaverso, ela avançou um pouco o sinal, ela queimou um pouco na largada. Eu assisti também o Jogador Número 1, e todo mundo aqui deve ter assistido Black Mirror, e todo mundo aqui deve ter visto como alguns episódios do Black Mirror, ele está inteiramente baseado em algoritmo, sabe? Algoritmo puro, né? Não sei se você lembra de um episódio do Black Mirror em que uma pessoa morria. Eu poderia, por exemplo, entrar no Discord e conversar com meu pai, que já faleceu, como se fosse ele respondendo, porque o algoritmo usou inteligência artificial com base em todos os dados capturados do meu pai nas redes sociais que ele fez parte. Então, por isso que eu acho, Marcelo, que você tem total razão. O grande motivo para entrar no metaverso vai ser a real utilidade que o algoritmo com inteligência artificial vai trazer no metaverso para você. O Jogador Número 1, o cara só conseguia se transportar para aquele nível, né, de experiência ou de profundidade, porque do outro lado, no Jogador Número 1, o que fazia a diferença ali, né, o que conseguiu fazer ele ter toda aquela imersão, foi exatamente o fato do algoritmo conseguir tomar decisões e trazer para ele informações e ambiente, e local, e objetos, e desejos, e decisões baseadas no algoritmo que foram imputados da vida real. Então o que a gente entende é que assim, a base do metaverso realmente é algoritmo com inteligência artificial. Sim, inclusive, assim, para quem viu o filme, é curioso que o filme todo ele se desenvolve de uma interação entre as pessoas com os algoritmos que ali tem uma inteligência quase que independente, né? Tanto que um dos personagens que eles estão buscando ali do início ao fim, ele tem a sua própria IA. E no final ainda se deixa uma ponta ali dizendo como se a IA tivesse uma inteligência, como é que se diz, ser ciente. Então, que é o que o pessoal chama de autonomia, né? Ela passa a ter consciência própria, né? Verdade, é isso mesmo. Por isso que IA tem tudo a ver com o metaverso e eu acho que queimou largada, viu? Na minha opinião, Sim. queimou um pouco a largada. Eu achei que a gente estava muito cru para começar a falar daquele jeito, do jeito que o Zuckerberg levou, não, porque agora minha empresa virou meta e eu vou explorar o meta. Eu falei, cara, a gente não tem a gente não tem esse tipo, esse poder de processamento todo. Mas eu não sou um visionário igual o Zuckerberg, então eu jamais vou questionar as atitudes do cara. Mas eu achei que a gente ainda não estava preparado para chegar nisso. Verdade. Marcelo, eu vou ser um pouco mais apimentado aqui. Eu vou te dizer que, para mim, não passou de uma grande jogada de marketing com as ações do Facebook caindo a cada dia. E ele falou assim, cara, eu vou cravar e apostar no metaverso, vou mudar a minha empresa para Meta e as ações vão subir. Tanto que depois disso, todo mundo veio atrás dele, todo mundo apostou no metaverso. E eu pergunto para você, cadê? Cadê o Facebook Meta? Cadê o metaverso Facebook? Cadê a ferramenta do Facebook onde todo mundo entra e consegue se relacionar? Não tem, não conseguiram entregar. Você não acha? Para dar certo precisa ser acessível tanto na parte de uso quanto na parte de custo, né? Isso ainda não é uma realidade. Exatamente, cara.
Diferente de quando ele lançou o Facebook, que tu conseguia acessar de qualquer computador, celular, então é singular, qualquer pessoa tinha o acesso. Exato. O metaverso, amigo, se vocês quiserem entrar depois aí no Sandbox, que é caixa de areia em inglês, né? Sandbox.com, você consegue usar, viu? Sem o óculos virtual, você consegue usar. Só que, claro, a experiência fica comprometida, né? Não é aquela coisa que o metaverso vende por si só, que é imersão total, que eu não sei mais onde eu estou, parece que eu estou em outro mundo, né? Você até consegue usar no meu Dell aqui, Vostro, com o meu mouse, eu consigo entrar, navegar pelo mundo, comprar um terreno, construir uma casinha, mas só que parece o jogo do Fazendinha, sacou? Né? Não é aquela coisa do metaverso, né? É verdade. E para quem tem um hardware mais avançado, dá para morar lá no metaverso, né? Exato, exatamente. A experiência é outra, né? Muito mais imersiva, muito mais realista, né? Bacana. Foi por isso que eu disse, né? Tem aquela coisa do meu perfil como profissional, que vai querer, mas como pessoa, não me interessei. Porque vejo aqueles chatzinhos que o cara tem um avatarzinho que fica andando lá dentro do Minecraft dele lá e fica trocando ideia um com o outro. Pra mim é isso que até agora me apresentaram. Um The Sims mais bonitinho, mais elaborado. E não vi a aplicabilidade, né? Mas teve gente, como eu falei, teve gente que já foi pra lá. Mas segue esse barco. Marcelo, você acabou de entregar a idade falando do The Sims, ok? Cara, acabou de entregar a idade. A gente já, o povo já sabe que a gente veio aqui da internet de escada. Claudinei, a gente já desistiu de tentar esconder a idade. Boa. De Windows 95, nós já entramos no assunto, então nem adiantou. Boa, então vocês também foram usuários de BBS e do IG, igual eu usei também. Não, cara, a gente trouxe aqui, quem foi que ficou de nostalgia com a gente? Acho que foi o Paulo Brito, e teve um outro também, foram dois, eu acho que, um deles acho que foi o Paulo Brito, que a gente começou a falar, da época do Winchester, que a gente começou a falar daqui. Aí, cara, foi um papo de quase tipo assim, de brotheragem, de amizade antiga. Então, Que bacana. O Winchester, para quem não sabe, bom, vocês sabem, né? Foi o primeiro HD que tinha 22 mega ou 22 bytes, não lembro bem se era mega ou se era byte nessa época, mas o nome era Winchester por causa da arma, né? Que era o calibre 22, né? O Winchester 22, está até na música do Legião Urbana Faroeste Caboclo, né? Sim, tá lá. É verdade. Gente, seguindo nosso assunto, não querendo acabar com a conversa de vocês. Vamos lá. Claudenir, há pouco a gente estava conversando, tu disse que tu participou há pouco de uma feira de inovação, né? Conta um pouco pra gente do que tu viu lá. Bacana, essa feira ela aconteceu em Nova York, né? No mês de janeiro agora, no mês passado. É a 4ª vez que eu vou para essa feira, eu tento, né, ir todos os anos nela. Ela é a feira onde empresas de tecnologia do mundo inteiro se reúnem lá. É uma feira que o tamanho dela é mais ou menos uns 6 ou 7 IMBs de São Paulo. É muito grande. Eu não consigo visitar, por exemplo, todos os expositores em 3 dias de feira. Não dá. Então a gente viu muita coisa interessante lá. Então a gente viu muita inteligência artificial e pouquíssimo metaverso. Foi onde me fez ver, Marcelo, que realmente o pessoal deu um passo atrás, pisou no freio com relação a metaverso. Com relação à inteligência artificial, a gente viu muita coisa relacionada à experiência. E a gente percebeu também lá, Heitor, Marcelo e Bruno, nessa feira, que como era uma feira focada para varejo, né, para retail, né, que é a NRF, né, National Retail Federation, a gente percebeu o seguinte: loja física não vai acabar. Não vai acabar. Foi a mensagem alta que todo mundo deixou, principalmente empresas de tecnologia. Na verdade, a mensagem passada lá é que a loja física ela vai se transformar em phygital, né? Todo mundo fala, né? Que é o físico com digital, né? Então, a loja passa a ser uma loja de experiência. Você vai porque você gosta de ir lá, você quer estar lá, você tem uma boa experiência lá. É igual, por exemplo, eu posso comprar M&M's, né? Aquele chocolatinho, né? Eu posso comprar M&M's, cara, na internet e mandar entregar na minha casa.
Ou se eu moro em Nova York, o que eu faço? Eu vou na loja do M&M's em Nova York, cara, que é uma loja incrível, o troço é maravilhoso, você volta a ser criança. Então você quer ir na loja pela experiência que você tem na loja, né? E as inovações, elas vão ser muito voltadas a isso, sabe? A como é que você retém o cliente na loja, dando experiência para ele. Por mais que ele compre online e vá na loja retirar, como é que você retém ele lá? Como é que você dá essa experiência para ele, né? E muita inovação envolvida nisso, como, por exemplo, realidade aumentada na loja. O celular do cliente passa a ser uma extensão do sistema da loja e o celular do cliente interagindo com coisas na loja, né? Ou seja, aquela coisa do digital, né? Do físico com o digital. E quando tu fala em inovação, tu fala da parte de IoT também? Sem dúvida alguma, né, cara? Porque a loja tem muita parte física, né? Tinha tracking de celulares, por exemplo. Tinha um aparelhinho que a gente viu nas startups de Israel, que você colocava na loja e ele ficava traqueando o sinal do celular. E você não precisava estar com o Wi-Fi ligado, não precisava estar com o Bluetooth ligado. Ele simplesmente pegava a onda de rádio emitida pelo celular com a operadora. E ele conseguia interceptar essa onda, claro que ele não anulava essa onda, ele só interceptava, ele conseguia, e isso é IoT, né, que é a internet das coisas, ele conseguia criar um hot zone. Então, por exemplo, ele conseguia saber o seguinte, essa zona aqui é mais quente, vem mais pessoas aqui, porque afinal de contas todo mundo tem celular, né? Hoje é possível fazer isso, né? Então ele conseguia fazer tracking de celular dentro da loja. Ele conseguia fazer digital signage dentro da loja, que é propaganda direcionada para aquele cara daquele celular de frente daquela prateleira com aquele produto. Ou seja, misturando realmente as coisas, né, com a capacidade da internet, sabe? Foi muito legal. Quer dizer, a área de marketing ganha agora novos números e novas estatísticas para planejar. Sem dúvida. Eu lembro que uma experiência que ainda não era imersiva, aliás, imersiva não, de realidade aumentada, foi quando eu fui no Museu do Amanhã, no Rio de Janeiro, né? Aí ali, isso bem antes, é bem antigo a experiência, tá, gente? Né? Mas era legal porque assim, você tinha os painéis ali que você ia pegando informação sobre o que você estava vendo na época da exposição que eu estava lá. Tinha uma exposição acontecendo na sua frente e tinha um painel que você podia pegar qualquer informação. E trazendo isso agora para a realidade aumentada, da onde você consegue ver isso com o seu celular, tipo, quero trazer informação, aponto o meu celular ali, ou então eu já estou num ecossistema de dentro, como você falou, o ecossistema da exibição, da loja, do sistema. Cara, eu acho que isso é muito legal. Eu gosto muito de experiência realidade aumentada. Eu acho bem maneiro essa parte. Bacana, né? Bacana isso aí. Bacana. Bacana isso aí, né, Marcelo? Muito, muito legal, né? Muito, muito. E eu estava vendo um cara discutindo uma vez também sobre um projeto que eles estão tentando integrar aquela coisa de você ter um óculos virtual para fazer esse tipo de experiência. Só que com óculos virtual você vai ver, você vai estar vendo as pessoas, então você não tem um risco de cair, de se machucar, porque o óculos virtual vai estar te dando a realidade aumentada. Então você está vendo pelo óculos, a vez dele te levar para aquele mundo de VR, né? Mas ele te dá a experiência ali que você consegue ver e você vai interagindo com aquelas coisas. Eu falei, pô, isso aí é bacana. Olha que bacana isso aí, né? Bacana isso aí, né? Legal, né? Marcelo, lá tinha uma coisa muito bacana que eu vi, que era assim, era uma startup da França também, um grupo de startup da França, eu lembro até hoje, uma moça chamada Marie, ela apresentou um projeto pra gente que era assim, ela tinha uma parede, né? Imagina uma parede cheia de fones de ouvido. Você está dentro de uma loja de informática ou numa seção do Walmart e uma parede, perdão, cheia de fones de ouvido, né? Fone de ouvido, de várias marcas, vários tamanhos, cores, modelos e tal. Aí ela apontava o celular para essa parede, né? Apontava a câmera, tá? A câmera do celular para essa parede, aí se conectava com a internet e via uns ícones na câmera do celular, onde você selecionava assim, ó, eu quero que você pinte de vermelho todos aqueles que têm cancelamento de ruído. Aí você clicava assim, aí ele pintava de vermelho através da câmera todo mundo que tinha cancelamento de ruído. Agora pinta de azul aqueles que são a prova d'água, e a prova d'água. Ou seja, a realidade aumentada te ajudando a escolher
um fone de ouvido, sabe? Então, acho que foi bem a experiência que o cara estava descrevendo. Que é como eu te falei, com a realidade aumentada, você conseguia navegar na loja, mas sem causar danos físicos, de quando você está bater sem querer num produto, porque você não está vendo, afinal de contas, se você está no VR, você está com a sua mente em outro lugar, né? É. Eu até contei aqui uma experiência que eu tive de um joguinho de VR aqui que eu travei, que era o jogo do Homem-Aranha. Aí tava tendo uma exibição, eu fui lá jogar. Cara, chegou num ponto em que eu tava num prédio muito, muito alto. Eu sabia que eu tava numa realidade virtual. Eu sabia que que aquilo não era verdade. Mas, cara, cadê que eu conseguia me mexer? Eu falei, pé, mexe, pé. Mas eu olhava pro chão e eu sabia que eu tava meio travado, porque eu tava com o pé do lado do outro, né? Aí eu falei, não, mexe, que se eu botar um pé na frente do outro, eu vou ficar mais tranquilo, cara. Não conseguia me mexer, não. Porque o que meu olho via, que passava pro meu cérebro, não dava. É isso aí, cara. É isso aí. Não tem jeito. É neurociência pura, né? Parafraseando uma frase do filme do Matrix que eu gosto muito, que ele disse, a tua mente torna real. É isso aí, tua mente torna real. Exatamente isso aí, cara. Não. Perfeito. Deu Muito palpitação, taquicardia, muitas coisas, gente. Muito legal. Muito legal. Né? Muito. Claudenir, uma pergunta aí de inovação. Existem diferentes tipos de inovação, né? Tem inovação de produto, inovação de processo, inovação de mercado, de cadeia de suprimento, inovação organizacional. As empresas que trabalham aí com inovação, que têm esse foco, elas precisam pensar em um nicho específico ou acaba englobando todos esses tipos de inovação para lançar os produtos, tudo que precisa? Boa, Heitor. Existem vários tipos de inovação, sim. Você tem razão, viu? Na verdade, assim, moçada, vale a pena a gente deixar uma mensagem aqui para todo mundo que está ouvindo, que inovação é uma matéria que você estuda, né? Você estuda inovação. Você estuda técnicas e ferramentas de como você inova, entendeu? Então não é aquela coisa de, não, esse cara tem inovação na veia, esse cara tem inovação do berço, esse cara está no DNA inovação. Nada disso. Você estuda a inovação. Tem técnica e ferramenta para você inovar, método ou metodologia, como queiram chamar, para você inovar, né? Classificação de inovações. Por exemplo, eu estudei na Filadélfia um tipo de inovação chamado crowdsourcing, né? Ou crowdsourcing, né? Que é buscar inovação na comunidade, buscar inovação na multidão. Como eu crio comunidades de programadores, né? Eu tenho hoje uma comunidade aqui na Eugene de 2.400 empresas que desenvolvem sistemas. Como é que eu uso essas empresas para trazer inovação para a Eugene? Entendeu? Então tem uma técnica para isso, tem uma ferramenta para isso, tem metodologia para isso, tem maneiras de fazer isso. Como é que você faz crowdsourcing, que é buscar inovação na multidão? E aí, basicamente, Heitor, inovação na sua raiz, na sua essência, que essas que você comentou aí existem mesmo, você está certíssimo nisso, tá? Mas na sua essência são dois tipos de inovação, tá? É a inovação disruptiva e a inovação incremental. A disruptiva é aquela que muda o mercado, que muda o jogo. O jogo estava 0-0, ficou 5-0, mudou. Airbnb é disruptivo, Uber é disruptivo, o iPhone até certo ponto foi disruptivo. Então o Waze foi disruptivo. São inovações que, em cima do que já existiam, mudaram o jogo ou a forma de interagir totalmente, da água para o vinho. Essas são disruptivas. E tem as incrementais, que são aquelas que você melhora um pouquinho todo dia. Todo dia você melhora um pouquinho, toda semana você melhora um pouquinho, todo mês você melhora um pouquinho. Aí quando você começou a melhorar agora em fevereiro, você está com a meta de toda semana criar uma coisa melhor do que já existe, né? Quando você vai ver lá em dezembro, você volta a olhar para fevereiro e o seu produto é outro, ele disruptou. Então a mensagem é, não há inovação disruptiva sem a incremental. O iPhone foi disruptivo, mas eu, Claudenir, já usava BlackBerry. Eu já mandava mensagem, eu já acessava a internet, eu já baixava a app, eu já fazia chat, eu já ligava a VoIP pelo BlackBerry,
né? E o iPhone veio em cima de algo que já existia, porque ele disruptou totalmente a forma de algo que já existia, porque foi melhorando. Então, o que a gente incentiva, Heitor, é as pessoas nas empresas, profissionais, o que for, ele pensar sempre no incremental. Nunca tentar ser o próximo Elon Musk, o próximo Zuckerberg, o próximo Uber, né? Que a gente chegou uma época que tudo era uberização, né? Vou criar o Uber dos alimentos, né? Vou criar o Uber das donas de casas, né? Não, vai melhorando um pouquinho todo dia. Quando você vê, cara, você disruptou um mercado que você nem imaginava disruptar. O Netflix foi assim, né? Ele foi disruptivo, mas se ele não melhorar, ele vai acabar morrendo, porque tem um monte de concorrente agora, né? Exato. Eu lembro que eu fiz a minha faculdade de gestão de inovação em tecnologia, minha pós-graduação, aliás. Aí lá tudo era esse terminho, é o Uber disso, é o Uber daquilo. Aí eu falei, gente, mas é só o Uber que mudou o mundo, não tem mais ninguém não? Tudo é modelo do Uber, não dá para pensar em outras coisas? Mas assim, eu considero que muita gente tem talentos naturais e vão ser inovadores, vamos dizer, na veia, porque os caras vão ver um negócio que a gente não vê. Mas para aquela galera que não quer ver, que não vê dessa forma, quer se aventurar, né? Qual é a trilha? O que a pessoa precisa de hard e soft skill, na sua opinião? Bom, Marcelo, a pergunta é ótima. E antes disso, deixa eu só voltar 3 passos atrás aqui, né? O Netflix, muito bem citado pelo Heitor aí, é interessante. Eu usei Netflix, para quem não sabe, né? Eu usei Netflix quando o Netflix mandava DVD pelos Correios, tá? Aqui em Curitiba. Eu morei em Curitiba há 15 anos, e lá em 1998, 99, o Netflix deixava você escolher 2 DVDs por semana. Era uma assinatura de DVD, galera, DVD. E ela foi incrementando, e pum, disruptou com toda essa incremental. E o Uber, Marcelo, o Uber, você tem razão, viu? Todo mundo fala uberização, né? Mas, cara, até hoje o Uber dá prejuízo, velho. Hoje o Uber tá com prejuízo de 7 bi. Ano a ano, 7 bilhões. É incrível, né, cara? O que ele vale, então, né? Por que o Uber vale tanto? Ele vale pelos dados. Ele vale porque ele tem o tracking de todo mundo no mundo inteiro. E aí acaba aquela coisa de valorizar a empresa pelo EBITDA, pelo lucro. É muito mais pelo impacto que ela causa, né? Que é um efeito trazido pela inovação disruptiva, né? E aí, Marcelo, respondendo a tua pergunta sobre soft skill e hard skill, né? Aí eu vou te dizer o seguinte, ó. Alguns veem, Marcelo, em alguns casos, tá? Não estou dizendo que isso aqui é verdade absoluta, pelo amor de Deus, tá? Alguns veem mais coisas aonde nós não vemos, porque se você olhar para esse cara e fizer uma regressão em tudo que ele faz, você vai ver que ele tem muito mais experiência do que a gente. Quais experiências? Aí eu aprendi o seguinte, eu aprendi isso, tá? Eu aprendi assim, ó, que tudo que você vê, escuta, cheira, toca, ou seja, os 5 sentidos, entendeu? Todas as experiências que você tem ao longo de 24 horas do seu dia, ela vai para o seu subconsciente e elas em algum momento se conectam, gerando ideias, gerando criatividade, gerando insights. Porque ideias e criatividade e ver algo que ninguém viu, nada mais é do que conectar coisas que estão no seu cérebro. É impossível você ter uma ideia de uma coisa que anteriormente você não passou por ela. É impossível. Porque o teu cérebro é virgem naquele sentido, entendeu? Então, assim, esses caras leem muito livro, veem muita série, viajam para outro estado, viajam para outro país, falam com outras pessoas, são caras que você vê viajam que são nerds. Na cabeça deles também. Uhum. Exatamente, viajam muito e ficam pensando e tentando conectar. Então, Marcelo, assim, o hard skill ou soft skill que eu vou deixar de dica para todo mundo aqui é assim, cara, preencha o seu cérebro. Se você é um cara técnico e só fala com nerds, faz o seguinte, tenta começar a bater um papo com o cara do comercial. Eu duvido que você não vai ter um insight de uma parte técnica por você ter conversado com um cara da área comercial. E se você é um cara da área comercial e não gosta de falar com o pessoal de TI, bate um papo com um cara de TI. Tenta bater um papo durante um mês. Eu duvido que você não vai ter um insight de como fazer uma oferta do produto de uma maneira diferente que você nunca pensou. Mas por quê? Porque o teu cérebro está conectando coisas, né? Marcelo, Heitor, Bruno, quando que vocês tiveram as melhores ideias? Não foi quando o seu cérebro estava relaxado? Quando você estava tomando um banho,
quando você estava dormindo, quando você estava lavando um carro, quando você estava lavando louça. Por quê? Porque o teu cérebro está conectando aquelas experiências que você teve. E isso você não controla, velhinho. Não dá para controlar. Você não senta na sexta-feira e fala assim, hoje é dia de inovar, vou tentar conectar as coisas no meu cérebro. Não, não é. São as coisas acontecendo na sua frente e o seu cérebro conectando com as suas experiências e bum, bingo, vem aquela ideia milionária e você consegue ver o que as pessoas não veem. Entendeu, Marcelo? Entendi, claro. Isso. Não, eu vou deixar você terminar, que também vou voltar uns pontinhos atrás, que eu quero falar um negócio que você, sobre Uber, e eu quero saber o nome da feira também, que eu acho que eu não peguei o nome da feira. Ah, bacana. Termina... Não, então, é isso, Marcelo. A feira, tá? A feira é NRF. N de National, R de Retail e F de Federation. Você falou. Tá? NRF, tá? Você falou assim, eu que não tinha me atentado. Tranquilo. Que era isso. Tranquilo. Porque, só naquela questão do Uber, foi o seguinte, porque o que eu não gostava da aula de inovação? Meu professor de inovação, cara, o cara tem ideias fantásticas, eu gostava disso nele, a gente trocava muita ideia. Mas é que eu via que quando ficava falando a uberização das coisas, o que o Uber fez? Ele pegou um objeto que você tinha parado em casa, que era o seu carro, e botou para você ganhar algum dinheiro com esse objeto parado em casa. E aí levou-se a ideia de que todo mundo, eu vi nos projetos que a gente estava inovando lá, que todo mundo estava seguindo essa mesma ideia. Vou pegar um negócio que você tem parado em casa e vou fazer um jeito de você fazer ganhar dinheiro com aquilo. Aí o que eu achei isso um pouco ruim? Que aquilo ia atrapalhar o pensamento, igual você falou, da experiência. Às vezes você está trocando uma ideia com algum lugar diferente e você viu uma ideia, deu aquele choque e você, o fio desencapado bateu e aí a ideia veio. Quando você fala que é para seguir a ideia do Uber, todo mundo pensa, vamos fazer alguma coisa que o Uber fez, ou seja, vamos alugar o meu celular. Se você não tem celular, pode ser uma ideia quem quiser aqui. Se você não tem um celular, quer usar, eu te alugo o meu celular momentaneamente para você fazer ligações. Pronto. Inventei o Uber dos celulares. E aí, mas... Entendeu? Aí ficava todo mundo pensando nesse mesmo molde. Eu queria quebrar os moldes. Eu acho que a inovação vem disso, de você, às vezes, ver coisas diferentes. Né? Então era isso que me incomoda nesse termo de, como você chamou, de uberização das coisas. Perfeito, Marcelo. Isso que você acabou de colocar aqui, né? Quando a gente estava estudando sobre inovação, o professor chama isso, sabe de quê, Marcelo? De armadilha do brainstorming ou ancoragem. Porque, cara, se tem uma coisa ruim para gerar novas ideias, é o tal do brainstorming, velho. O tal do brainstorming é um inferno. É uma armadilha incrível para gerar inovação. Porque, assim, quando você tem uma pessoa de autoridade na sala, que é o professor, ou o teu chefe, ele joga uma ideia, cara, eu duvido que você vira pro teu chefe e fala assim, você tá louco? Você fumou um baseado? Que ideia mais horrível, cara. Que nada, fica todo mundo igual o índio dando em volta dessa ideia, né? E tentando melhorar ela de alguma maneira, mas assim, o centro dela permanece a mesma coisa. E todo mundo tentando maquiar, né? Pô, mas que ideia feia, deixa eu colocar um batonzinho aqui, mas se a gente fizesse assim, não, deixa eu colocar um blush aqui, mas se a gente fizesse assim também não seria bacana, não perde a essência, mas é a mesma coisa. Então, assim, o tal do brainstorm, cara, ele traz essa armadilha da ancoragem, Marcelo, que é isso que você disse. Todo mundo citando Uber, todo mundo andando em volta do Uber, quando tem um mundo de conexões no seu cérebro que impede você de conectar porque você está ancorado naquela ideia, né? Eu digo muito que a tecnologia tem que entrar para transformar a nossa vida do melhor. Claro que o que eu vou citar agora não chega de falar que é inovação, mas chega a ser de informatização. Igual às vezes a gente... Eu lancei um desafio para o pessoal do serviço uma vez que tinha uma mulher que pegava o carimbo, chegavam uns exames para ela virava, carimbava e depois desvirava e estava pronto, e ela estava pronta, ela só precisava se organizar um pouquinho depois no final de carimbar o exame. Como com a tecnologia, a gente ia deixar aquilo tudo muito mais rápido para ela, de forma que ela tivesse uma velocidade tão igual quanto virar o papel, carimbar e entregar para outra pessoa. Porque a pessoa precisa ser atendida rápida, mas se eu botar o equipamento lá de TI para o cara ficar fazendo, não. Agora eu tenho que cadastrar todo o seu catatal de exame aí. Aí quanto tempo demora? Então, demora 50 horas.
Ah, mas antigamente você demorava 3 segundos com virar e carimbar. Pois é, mas aí a tecnologia chegou e botou 50 horas de processamento. Muito obrigado, tecnologia. Eu falei, gente, vamos pensar num jeito de melhorar essa situação da vida dessa pessoa lá na frente, porque a gente já tinha, na primeira solução, tinha aumentado o tempo de serviço dela. Aí as filas aumentaram, a gente, ao invés de entrar para reduzir, a gente chegou para piorar o troço. Eu falei, não, peraí, gente, vamos pensar isso aí. Vamos rever esse processo. Né? Mas não chega a ser inovação, como eu falei, é só Não, informatização. exato, Marcelo. Isso que você comentou é super interessante, Marcelo, porque é exatamente o desafio da transformação digital, né? Como transformar digitalmente um processo sem trazer overhead de tempo para ele e de processo, né? Porque às vezes você transforma digitalmente e fala assim, bom, agora que está digital, tem que ter outras autorizações, tem que passar por 2 instâncias de autorização, porque está muito fácil de fazer, entendeu? Então a transformação digital tem esse desafio mesmo, né? Como é que eu transformo digitalmente um processo sem gerar overhead, né? Se aumentar o tempo dele e realmente melhorar o tempo útil, o tempo utilizado, o próprio recurso, né, informático para isso, né? Mas é isso, moçada. A minha mensagem que fica para todos vocês aqui é isso aí. Vamos embora pensar incremental. Vamos inovar de forma incremental. Às vezes aqui a gente é latino-americano, né, e fica assim, não, eu tenho que fazer uma coisa que vai mudar o mundo. Não, cara, vai devagar, faz um pouquinho, melhora um pouquinho hoje, aí melhora um pouquinho semana que vem, né? E assim, hard skill e soft skill. Hard skill tem que ser a tua área. Se tu é programador, seja o melhor programador da tua área. Se tu é um gestor, seja o melhor gestor da tua área. Se tu é um advogado, seja o melhor advogado da tua área. Hard skill é isso, seja o melhor no que você é e tem de profissão. Agora, soft skill é viaja. Fala com quem você não gosta de falar. Assiste série que você não gosta. Leia livros que você não curte. Vá para outros países. Vá para outro bairro. Vá para outra cidade. Veja como que os mesmos problemas são resolvidos de maneiras diferentes. E aí você consegue alimentar o seu cérebro com toda essa experiência. Só o fato de você almoçar num restaurante diferente, numa cidade diferente, eu garanto que você já vai ter ideias outro dia sobre isso, porque são experiências diferentes. Lembre-se, ideias é conectar coisas. É o teu cérebro conectando coisas. Se o teu cérebro não está alimentado, você não consegue conectar coisas no final do dia. Ô, Claudemir, pegando um gancho nisso que tu estava falando, tu sabe que em outra empresa a gente tinha um programa de melhoria que se chamava Kaizen. Um desses que vem importado do Japão, que está espalhado por todo mundo. Sei. E, curiosamente, eles faziam justamente isso. Eles convidavam a gente a sair da rotina. Eles não deixavam a gente fazer vamos dizer, o processo do Kaizen dentro da nossa própria rotina. A gente tinha que sair, ia para outro setor, ia para outro ambiente, justamente com essa ideia de abrir o pensamento, de focar em outras coisas além do que é o habitual. Perfeito, é isso aí mesmo, cara. E é isso que faz você ter ideias, que faz você conectar coisas que você tem como hard, né? Como conhecimento sólido, que é o teu hard skill, com coisas novas, né? Sabe? Então é isso aí, a galera técnica falar com a galera comercial com a galera técnica, com a galera de marketing, e ter amizades diferentes, sair um pouco do seu círculo, né? Para você alimentar o teu cérebro e realmente você ter ideias. Pode olhar, moçada, pode olhar. Ó, eu fiz um curso de um mês em Xangai, na China, tá? Em 2013. Eu fui lá para estudar também inovação. Na verdade, foi um MBA de inovação e gestão de projetos. Então, a gente estudou gestão de projetos nos Estados Unidos e inovação na China. Fiquei um mês em Xangai. Eu assisti uma palestra, na época, do fundador do Buscapé. Na verdade, um dos fundadores, né? Cara, como é que o cara teve a ideia de colocar aquele buscador de preço há anos e anos atrás, que fazia o web scrap, que raspava as telas de HTML para poder pegar o preço e te mostrar a comparação dele? Cara, se você olha a história do cara era inteirinha de vivência comercial, entendeu? E aí, dessa necessidade dele conseguir negociar melhores preços, veio essa ideia. Conversando com um cara de tecnologia, que falou assim, cara, os preços estão abertos, está tudo em HTML. H o quê? Me explica melhor. Ele foi entendendo, buscando, entendendo. Então, assim, ele preencheu o cérebro dele com outras coisas, né? Que ajudou ele a ter a ideia do busca-pé, por assim dizer. Então, vale bastante a pena investir tempo em outras coisas que não seja o seu hard skill. Agora deixa eu fazer uma outra pergunta. Tu falou sobre essa feira lá em Nova York.
E quando a gente fala em inovação no Brasil, tem alguns eventos desse tipo também aqui no Brasil que tu participe? Nós temos aqui o Innovation Day, que é feito no Brasil, o pessoal que pode dar um Google aí, um Bing, Innovation Day. Você tem a Autocom 2023, que é Automação Comercial 2023. Essa Autocom 2023 acontece agora, no final de março, ela é gratuita. Ela é praticamente a NRF do Brasil, né? No modelo brasileiro, né? Então você tem a Autocom, você tem também os Tech Week, você tem os PDCs e você tem os TEDx começando a acontecer no Brasil. E o Web Summit no Rio de Janeiro. Porque o Web Summit é super bacana, né, cara? O Web Summit é um evento de tudo um pouco, né, cara? Você vê de como fazer um miojo estilo chefe, até como pensar como a inteligência artificial pode te ajudar no dia a dia para dar uma aula. O Web Summit é um evento assim totalmente disruptivo, né? E você tem um South Summit, que é um summit de inovação que acontece no sul do país. Então tem vários, viu? Vários Porto eventos Alegre no Brasil. aqui, muito bom esse. Muito bom isso aí, né? Muito bom isso aí. Eu também estive nele. Não sei se vou conseguir participar esse ano, ou se já aconteceu até, talvez eu perdi o calendário, mas assim, muito bacana. Só empresas de tecnologia, de Porto Alegre, o pessoal do Tecnopar também está aí. Então tem eventos bons aqui, viu? E falando um pouco de futuro, o que você acha que vem por aí? O ChatGPT que a gente citou vai dominar o mundo? Tem alguma outra tecnologia? Tem alguma bala de prata no forno? Fala pra gente aí o que você pensa. Boa, Heitor. Eu diria que essa expressão que você usou, e muito bem colocada aqui, Heitor, que é a bala de prata, né? Eu diria que ninguém deve esperar por ela não, viu? Porque a tecnologia hoje, a gente está vivendo hoje, moçada, um momento que o americano chama de VUCA. Depois vocês podem pesquisar no Google aí, tá? VUCA. V-U-C-A. VUCA, né? Que é volátil, incerto, ambíguo. Então hoje está tudo muito volátil, tudo muito incerto. Na nossa época, e todo mundo aqui é antigo, a gente até lembrou aqui os discadores do IG, né, cara? As placas Sound Blaster, né? Na nossa época, há 15 anos atrás, ou há 20 anos atrás, as coisas eram mais certinhas, né? Você conseguia prever, né, cara? O próximo lançamento vai ser esse aqui, ó, o Windows 98, né? Isso aqui, aí vai ter as placas de som digitais, você conseguia prever. Hoje não, hoje está muito incerto, está muito ambíguo, está muito volátil, né, cara? Hoje tem uma tecnologia que o Elon Musk faz um Twitter e ela, pum, explode, todo mundo usa. E você vai falar, caramba, como é que está todo mundo usando? Que absurdo, como assim? Porque está muito incerto, muito volátil, está muito boiada, né, cara? Ou então Elon Musk faz um Twitter dizendo, não vou usar na Tesla, e pum, cai, ninguém mais usa, a empresa Safari fecha, a empresa que fez aquela tecnologia. Então está volátil demais, não está tão sólido como estava antes, né? Por isso que, assim, a dica que a gente dá, Heitor, para todo mundo é um pé em cada canoa, velho. Não tem jeito, é um pé em cada canoa. Tem 10 canoas aqui no páreo, metaverso, IA, ChatGPT, Modern Work, Cloud, é um pé em cada canoa. Hoje o cara realmente tem que ser meio polvo, meio Lula, tem que ter um pé em cada canoa para poder acompanhar um pouco a tecnologia, porque se uma canoa afundar porque alguma coisa aconteceu e a boiada acompanhou e afundou, você está salvo em outras. Então realmente hoje você tem que ser meio que multitecnologia. Agora, sobre a tecnologia, Heitor, e o ChatGPT, é assim, ó, inteligência artificial veio para ficar. Veio para ficar. Então, assim, se prepara para conviver com ela. Realmente veio para ficar. Vai acabar os empregos? Vai. Aqueles mais básicos, aqueles repetitivos, como a moça do carimbo aí, que o Marcelo citou. Vai. Esses vão acabar. Como o assessorista, coitado, infelizmente acabou com a automatização. Hoje você chega num prédio mais moderno, você digita o andar e ele fala assim, ó, espera o elevador H, porque o elevador H é o que está mais próximo para te levar e está na rota, né? Então, vai, né? Os empregos mais básicos, eles realmente vão acabar. Aqueles empregos que requer hard skill, ok? Hard skill, ou aquelas pessoas mais especialistas vão usar a inteligência artificial como uma ferramenta de apoio, e uma baita ferramenta de apoio. Porque o trabalho repetitivo que aquele especialista tinha que fazer, a inteligência artificial vai fazer para ele. Eu estou usando aqui ChatGPT, eu estou usando, tá? Eu fiz uma brincadeira aqui, eu não sou advogado, né? Mas fiz uma brincadeira aqui. Falei assim, prepare uma petição para um juiz
pedindo um divórcio amigável, aonde 50% fica para a esposa e uma renda mensal de um salário mínimo para cada filho, sendo que os dois são menores de 16 anos e o maior já tem 21 anos. E ela preparou, velho, excelentíssimo juiz, venho por meio desta, requerer, e preparou uma petição. Claro que ninguém vai dar Ctrl-C, Ctrl-V e mandar isso para o juiz, isso vai para um advogado, que é um especialista, e vai dizer, bom, corta isso aqui, ajusta isso aqui, faz isso aqui, pode mandar. Então, eu acho que o ChatGPT e qualquer outra inteligência artificial, não apenas o ChatGPT, porque o GPT é uma metodologia, né? O chat GPT, ele vem da sigla de transformação de dados, tá? Transformação de linguagem, né? Então, é um método, né? O GPT é um método. Então, a utilização da inteligência artificial vai ser para isso. Quem é sênior vai conseguir usar isso de uma forma muito como um apoio para o trabalho dele, até para tomada de decisão, né? Quem brincou com o chat de GPT aqui já pôde ver o potencial que essa ferramenta tem. É absurdo. Até para código, tá? Eu programo em C++, eu coloquei aqui, ó, crie para mim um algoritmo que construa, que detecte o próximo número primo. Tudo isso em C++. E fez. Entregou para mim o algoritmo pronto, né? Então, até os programadores vão passar por uma transformação. Então, assim, não é que vai dominar o mundo, Heitor, mas realmente uma grande parte do trabalho vai ser delegado pelo ChatGPT, sem dúvida alguma. Lembrando que, do mesmo jeito que tu fala que algumas profissões provavelmente vão deixar de existir, eu vi uma reportagem algum tempo atrás que fala que mais da metade das profissões do futuro ainda não foram criadas, que com a evolução da tecnologia elas ainda vão surgir. Verdade, sem dúvida, vai ter muita necessidade disso, né? Sem dúvida. E empregos, né, Bruno, que a gente nem imagina, não dá nem para prever, né? Que tipo de emprego teria aí no futuro. Alguns a gente consegue prever, mas outros talvez vão ser criados conforme a demanda. Agora, sem dúvida, né, a subjetividade humana, moçada, é difícil de ser substituída, né? Muito difícil, né? O viés humano, né? A subjetividade humana, eu acho que existe uma dificuldade muito grande de substituí-la, né? Agora, o que a inteligência artificial tira é o tal do ruído, né? A gente tem ruído nas nossas decisões, né? Que trazem ruído na subjetividade humana, né? Eu estava lendo um livro chamado Ruído, tá? Depois vocês podem pesquisar aí, tá? Ruído, um erro no julgamento humano, dizendo exatamente isso, que a nossa subjetividade humana, ela não é perfeita porque tem muito ruído. Então, por exemplo, um grupo de juízes que julgaram o mesmo processo de estupro antes do almoço, condenaram, e os outros que julgaram o mesmo processo de estupro depois do almoço estavam mais propensos a absorver. Entendeu? Ou seja, a fome trouxe um ruído no julgamento do cara. A gente é assim, a gente não fica mais nervoso, mais tenso, mais intolerante, mais impaciente, talvez mais próximo do almoço ou mais próximo do final do dia, que a gente quer ir embora logo para resolver uma outra coisa. Isso traz ruído nas nossas decisões, em dizer sim, em dizer não. A inteligência artificial não tem esse ruído, mas também não tem a subjetividade humana, não tem a empatia humana, não tem o carinho humano, não tem um laço humano. Então, algumas profissões talvez sejam baseadas assim. Como é que a gente coloca um pouco de subjetividade nisso, né? É igual dados, moçada. Todo mundo falava de dados aqui, dados, cientista de dados, engenheiro de dados, né? Engenheiro sênior, black belt de dados e tal, mas tem aquela velha e boa piada, né? Colocar o cara que nunca tinha ido na praia para analisar os dados de mordida de tubarão, e o cara falou, olha, os dados indicam que quem usa protetor solar atrai tubarão. Pô, o cara não sabia que protetor solar é usado na praia, né? É uma piada apenas, né? Então tem que ter alguém por trás analisando os dados e que seja especialista naquela área para falar, não, cara, protetor solar é normal todo mundo usar, é só uma coincidência quem for mordido de tubarão usar protetor solar porque estava na praia, ora bolas, né? Então tem que ter especialista, tem que ter a subjetividade humana, tem que ter o humano por trás para acompanhar a inteligência artificial. Mas eu concordo contigo, realmente vai ter profissões aí que a gente nem imagina. Muito legal, bem interessante mesmo, Claudenir. E o tempo passou rápido, a gente está chegando no final do PodPuts de hoje. Eu queria ouvir suas considerações finais. As minhas considerações finais, moçada, primeiro obrigado, viu, Bruno, Marcelo e Heitor. Obrigado aí pelo convite, viu? Fiquei muito feliz de ser convidado
por vocês aqui para expor um pouco da nossa experiência, né? E a minha consideração final é: se preparem, moçada, porque os próximos 3 anos vão ser um reflexo dos últimos 10 anos, ao quadrado. A gente vai ter tanta inovação e tanta coisa acontecendo, e uma abundância de tecnologia gigante, que se a gente não acompanhar, quem vai ficar para trás somos nós. Então, acompanhem, realmente isso gera ansiedade, realmente isso requer mais tempo pessoal para isso, realmente isso requer às vezes até menos tempo com algumas outras coisas que você gosta de fazer, mas é o jeito, é um caminho sem volta, vamos ter que acompanhar para não ficar para trás. Então, fica antenado, bora estudar, bora alimentar o nosso cérebro com coisas legais aí para ter mais inovação. Obrigado, viu, pessoal? É o jeito. Bruno, manda aí suas considerações finais. Então, que baita Node, hein? Falamos bastante. Olha, eu acho assim até curioso que a gente fale tanto de inovação e ainda tenha tanto a ser abordado, porque o assunto ele é complexo, ele é muito maior do que isso que a gente conversa aqui. Então, eu acho que assim, fica uma pontinha aí pra gente fazer um outro episódio mais à frente. E que assunto tem é isso. Boa! É isso. Marcelo, suas considerações finais? Cara, foi um grande bate-papo hoje. Eu adorei. Eu espero que o pessoal em casa também tenha adorado. Eu queria agradecer aí ao nosso amigo que veio aí com a gente, Claudemir. Muito obrigado pela sua participação, por contar um pouco da sua experiência pra gente aí. E agradecer aos outros membros também, que estão sempre juntos aí. Cara, eu acho assim, vale as dicas do dia. Quando se tratar de inovação, não fica só seguindo um modelinho pré-determinado que alguém já te falou que é assim que funciona, a fórmula do sucesso. Vai, inova, acha seu ponto no universo e tenta explorar isso. Quem sabe algo disruptivo pode sair de você. Então, galera, a mensagem tá dada, log tá entregue e agora vocês analisem. É isso, agradeço aos amigos profissionais unidos pela tecnologia e segurança. Obrigado pela audiência. E diz aí, já fizeram o backup hoje? Valeu!